Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um papo com o psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Eu espero que você esteja bem, a sua família também. Hoje o nosso tema dá uma continuidade a uma questão que nós falamos na conversa anterior sobre a luta antimanicomial, que é uma pergunta que se colocou no passado, que se coloca para a gente ainda hoje na nossa vida, sobre o que é o anormal e o que é o normal. E eu pergunto para você, o que que você acha, o que que você pensa que é o normal da vida, o normal de um comportamento, o normal de um jeito de ser, e o que que é o anormal? Para a gente entender, né, o que que hoje é considerado normal ou anormal, a gente precisa compreender, sem dúvida alguma, o contexto histórico. Cada sociedade, cada grupo de pessoas, cada lugar, ao longo do tempo, estabeleceu as suas formas de ação, as suas formas de crer, as suas formas de pensar o mundo, as suas formas de interagir as pessoas umas com as outras, né? E a partir disso foi sendo estabelecido o que era o desejável dentro de uma sociedade. Com o tempo foram se criando costumes, foram constituindo uma moral popular, ou seja, o que é certo, o que é errado, como se deve agir ou como não se deve agir em uma determinada circunstância, até que este conjunto de comportamentos e costumes se transformou naquilo que é o normal, naquilo que é o esperado dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, que hoje a gente pode também fazer uma relação entre o que é considerado normal com os padrões sociais. A sociedade tem os seus padrões, tem os seus modos de agir que nos orientam de uma forma ou de outra sobre como a gente é um indivíduo, um sujeito no meio das outras pessoas. Mas o normal, né, quando a gente pensa, quando a gente julga alguma coisa, julga uma pessoa e o seu comportamento e também a sua personalidade, porque essa pergunta retorna para a gente também com muita frequência, tipo, eu sou uma pessoa normal? Né? As pessoas perguntam para a gente, psicólogo, assim, você acha que eu sou uma pessoa normal? Você acha que tudo isso que você ouviu, de tudo isso que eu falei, de todas as questões de vida que eu tenho, você acha que eu sou uma pessoa normal? Né? E para entender o que é o normal, é importante pensar que o normal mesmo, a norma, né, o correto, é tanto uma forma, né, de entender juridicamente, moralmente um comportamento, mas também a norma é um elemento da matemática, que vai dizer de uma construção, uma questão algébrica, né? O que é o normal, aquilo que é o esperado. E dentro, inclusive, da estatística, a gente encontra ali num padrão, no meio de tudo aquilo, o que é considerado normal, com os seus desvios, com aquilo que está para mais, aquilo que está para menos. E a gente vê isso, né? Com frequência, isso chega para a gente nessas pesquisas, né, de intenção de voto, de aprovação disso ou daquilo. O que é a média, né? Aquilo que é o normal, como que as pessoas estão pensando em relação a um determinado tema. E quando a gente traz isso para a vida da gente, né, o que é normal, o que não é? A gente pode se comparar, inclusive, com um copo. Né? Um copo, quando você vai na loja adquirir um copo, você quer um copo normal, ou seja, um copo que é igual a todos os outros. Se você compra um copo deformado, um copo que tem um buraco, que tem algum trincado, que tem alguma questão que não favorece a utilização dele como um copo, você percebe que aquilo não é um copo adequado, você não quer comprar, você não quer usar. Mas essa mesma regra do que é o normal, do que é o esperado, do padrão, ela não consegue ser aplicada à vida das pessoas porque cada pessoa é diferente e ao longo da vida cada pessoa cria sua forma de agir, cria sua forma de pensar, a sua forma de acreditar e a sua forma de se comportar. E dentro dos normais, né, sociais, dentro dos padrões, a gente percebe que aquilo que não é considerado normal é segregado, é colocado à margem. Como a gente comentou sobre, né, o movimento antimanicomial, percebeu-se que durante muito tempo as pessoas que tinham um comportamento anormal, né, um comportamento desviante daquilo que eram os padrões sociais da época, eram colocados em instituições nas quais elas eram maltratadas, nas quais elas não eram reconhecidas como pessoas e as suas histórias de vida, o seu jeito de ser, não era valorizado. E antigamente, né, quando a gente faz um comparativo entre a vida atual que a gente leva, a sociedade que a gente
vive hoje e aquilo que foi no passado, a gente percebe que muitas coisas que antes eram consideradas anormais, fora dos padrões, indesejável, era visto com maus olhos, hoje para a gente já não faz diferença nenhuma. Por exemplo, as mulheres no passado não podiam usar calça. Em algumas sociedades era um escândalo se uma mulher aparecesse usando calça. Todas as mulheres precisavam usar saia. Hoje, para a gente, é anormal uma mulher usar calça? Também no passado, as mulheres não podiam votar, né? Faz pouco tempo, inclusive, que as mulheres tiveram acesso ao voto, à possibilidade de decidir, né, dentro do contexto político, seus representantes, e inclusive também se candidatar como representante da vontade popular. Para a gente hoje, isso é um comportamento anormal? E se nós hoje somos colocados dentro de uma outra cultura, dentro de um outro espaço, a gente vai ver que costumes deles são muito diferentes dos nossos e a gente pode ser uma pessoa completamente anormal dentro daquela cultura. Por exemplo, as mulheres muçulmanas, em uma certa maioria delas, utilizam burca, nas quais o seu corpo é coberto por um pano preto, seu cabelo, e elas só mostram os olhos. Para a nossa visão de mundo, cá onde a gente vive, com a forma como a gente aprendeu, isso para nós é completamente anormal. Mas será que de fato existe, né? A pergunta que eu quero colocar diante desses exemplos é: existe alguma coisa que a gente pode entender que é normal ou anormal na forma de ser, na forma de pensar? No passado, né, muitas pessoas não podiam manifestar sua opinião pública, deveriam abaixar a cabeça diante das lideranças políticas, militares, religiosas, que hoje a gente já considera um absurdo, quando a gente sente que não pode ser ouvido, que não pode ser respeitado, né? A gente percebe, por exemplo, que na história do mundo, né, e na nossa história do Brasil, a escravidão existiu durante muito tempo e aquilo era considerado normal. Hoje a gente gostaria, né, que nós mesmos fôssemos escravizados por um outro povo que se considera superior a nós? Não. Então é importante pensar, né, com tudo isso, que o que é considerado normal e anormal vai se modificando ao longo do tempo e a gente chega no momento atual em que a gente se pergunta também quais que são os padrões, quais que são as questões que orientam a nossa forma de ser e a nossa forma de viver, né? A nossa personalidade, o nosso comportamento e os nossos sentimentos. E para tentar fugir daquilo que parecia ser o normal ou na tentativa, né, de instituições, de grupos e da sociedade em colocar as pessoas que desviavam do normal dentro, né, do padrão, a gente sabe, né? Muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas perderam a vida, muitas mulheres que no passado levantaram a voz para falar do que pensavam, para falar daquilo que acreditavam, foram mortas, muitas pessoas foram exiladas, foram colocadas fora, né, da comunidade em que viviam, simplesmente porque eram diferentes. E quando a gente se dá conta, né, de que há uma diferença e que todas as pessoas são diferentes, a gente coloca um pouco em questão o que é de fato normal. O que é o normal numa sociedade em que todas as pessoas são diferentes e têm o direito de ser diferente? Cada pessoa tem o direito de ser aquilo que ela é, né? Mas no meio desse normal, há algumas questões que a gente percebe que para a gente hoje é normal, né? Porque a gente convive com isso, mas que de fato não deveriam ser normais. Por exemplo, a injustiça, a violência, a desigualdade, o preconceito, as diferenças entre classes e as diferenças entre pessoas. Isso pra gente tá normal, porque a gente vê isso todos os dias, a gente convive com isso todos os dias. Mas é normal realmente a gente achar que uma pessoa é superior à outra? É normal a gente pensar que algumas pessoas devem ser maltratadas, que algumas pessoas têm que ser tratadas de forma diferente da gente, que a gente é superior e a outra pessoa é inferior? Será que de fato é normal a gente pensar isso? Né? Porque quando a gente está num determinado lugar, numa posição em que a gente se considera superior ao outro, parece benéfico para a gente se considerar o normal e desvalorizar a diferença do outro. Mas e quando a gente está do outro lado? Quando a gente é o anormal e a outra pessoa, com seu padrão de vida, com a sua história de vida, com o seu jeito de fazer escolhas, se considera superior e se considera normal.
Mas dentro do que é normal e do que não é normal, né, do que é o anormal, há algumas coisas que de forma alguma são normais, como a intolerância. Né? A gente pode até não concordar com a diferença do outro, a gente pode até não compactuar com a crença, com os comportamentos do outro, mas isso não nos dá o direito de ser intolerantes. A gente tem o direito, sem dúvida, de ter as nossas crenças pessoais, a nossa forma de pensar, os nossos valores, os nossos costumes, a nossa fé. Mas isso não nos dá o direito de sermos indiferentes com a outra pessoa, intolerantes com o outro. Porque o outro para a gente é diferente, da mesma forma que a gente é indiferente para o outro. Né? Então, mesmo que a gente esteja referenciado no mundo, né, diante daquilo que parece normal, que não parece normal, a gente tem que garantir o nosso direito próprio de sermos pessoas autônomas, de ter os nossos direitos preservados, a nossa dignidade preservada, porque isso é, né, constitutivo da vida de cada pessoa. Toda pessoa tem o direito de ser ela mesma, de ter o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu jeito de agir. Né? E o direito de que as outras pessoas respeitem. Se não consegue compactuar, se não consegue concordar, pelo menos tolerar. Tolerar e respeitar o direito do outro de ser diferente. Então, diante dessa pergunta, né, o que é normal e o que não é normal, a gente talvez não tenha uma resposta. O que pode ser normal hoje, talvez não será normal amanhã. Mas, dentre essa, né, dicotomia do que é o certo, o que é errado, o que é o normal é o que é normal, a gente sabe que existem algumas questões que nos orientam. Né, que nos orientam diante da relação com o outro, diante da forma de lidar com as pessoas, do direito, do respeito, da dignidade humana. E no meio disso a gente vai fazendo, né, uma escolha sobre aquilo que a gente permite, que não permite na vida da gente, que a gente aceita, o que não aceita. Mas o que não nos dá o direito de taxar o outro como anormal e propagar formas de desigualdade, de injustiça, de violência e de intolerância. Então, com isso tudo, né, eu quero questionar você sobre a forma como você julga a si mesmo e a forma como julga as pessoas. Da mesma forma como as pessoas chegam pra gente, né, na terapia e perguntam: eu sou normal? Eu não sou normal? Bem, eu não sei a resposta. Né? O que pode ser normal para um pode não ser normal para o outro. Mas que cada pessoa, né, do jeito que é, sinta-se autônoma na sua própria história de vida, no seu jeito de ser e garanta o direito das outras pessoas serem como são, serem diferentes, pensarem diferentes, mas viver e conviver socialmente em harmonia no mesmo grupo, na mesma cidade, na mesma família e no mesmo país. Garanta o seu direito de ser diferente das pessoas e ser você do jeito que você é, tá bom? Agradeço você mais uma vez sua atenção, peço que continue nos acompanhando. Um abraço e até a próxima. Tchau!